Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. O tema do episódio de hoje é Taoísmo versus Confucionismo, o Clube da Luta. Já adianto que o objetivo desse episódio não é trazer uma comparação detalhada do pensamento taoísta e do pensamento confucionista, longe disso. O que eu vou fazer aqui, hoje, é trazer uma história que resume reduzidamente a grande diferença entre essas duas escolas de pensamento. A história está no capítulo 6 do livro Analectos de Confúcio. Bora lá? Bom, na história de hoje nós temos dois personagens centrais. Um deles é o mundialmente famoso Confúcio. Se você acompanha aqui o Bienal do Livro, já está quase careca de saber quem foi Confúcio, né? E se não, presta atenção aqui. Confúcio está para a cultura chinesa como o rei Davi está para a cultura judaico-cristã. Ele viveu ali no século VI, mais ou menos antes de Cristo, e de tanto honrar seus antepassados e a forma como seus antigos mestres haviam governado a China, ele decidiu reciclar o conhecimento dos antigos santos e dos antigos sábios e revolucionar a forma de fazer política através de um verdadeiro avivamento cultural. E essa forma de governança que os antepassados do Confúcio haviam usado era a governança através dos ritos, cerimônias e de etiqueta. E quando o assunto é ritos e cerimônias, na verdade eu vou ter um episódio aqui do Bienal só para falar sobre isso, mas por enquanto nos compete saber uma coisa. A forma é algo muito importante quando o assunto são ritos e cerimônias. Logo, então, para Confúcio, a forma também é um assunto muito importante. A forma, na verdade, é tão importante quanto a essência, tão importante quanto o conteúdo. Você pode estar cheio de boas intenções, mas se a forma estiver errada, as suas intenções não valem. O confucionismo, então, além de todo o resto, também é a filosofia da forma. Confúcio é então que acreditava que a forma de fazer as coisas nutre o espírito de sentimentos corretos, trazendo assim ordem para a bagunça que existe dentro de cada indivíduo, logo trazendo ordem para a bagunça que é a sociedade. Bom, o segundo personagem da nossa história de hoje é um cara bem menos conhecido que Confúcio, e o nome dele é mais complicado também. Ele se chama Sanbozi. E quem é ele? Nós não sabemos ao certo. Há divergências quanto à sua identidade, mas nós temos uma pista. No livro do Zhuangzi, em 2 capítulos diferentes, ele fala sobre um fulano de tal chamado Zi Sanhu, ou somente Sanhu. Ele também aparece num livro antigo de prosa como Sanhu, exatamente. E por esses motivos, ou seja, estar nos livros de filósofos grandes, filósofos taoístas da antiguidade, acredita-se então que ele era um mestre taoísta contemporâneo de Confúcio. Desconhecido por nós, mas muito famoso entre eles, até porque a história de hoje é um encontro que ele teve com Confúcio em pessoa, e nessa história ambos saem conversando com seus discípulos, Confúcio com os dele e Sanbozi com os seus. Bom, no capítulo 6 do Analectos de Confúcio, temos seus discípulos perguntando ao mestre Confúcio a sua opinião sobre o Sanbozi. E como aqui nós temos só o diálogo, os detalhes desse encontro, nós encontramos em um outro livro chamado Shuoyuan. Então é para lá que a gente vai correr rapidinho para contar em detalhes essa fofoca milenar. Bom, diz a história que Confúcio um dia decidiu se encontrar com Sanbozi. E quando ele chegou lá, juntamente com seus discípulos, Sanbozi simplesmente estava com o braço descoberto. Provavelmente vestindo um desses roupões antigos que deixam um dos ombros e um dos braços para fora da roupa.
Inclusive, alguns monges ainda hoje em dia usam exatamente essa roupa. Se você jogar aí no Google, vai ver mais ou menos a ideia do que ela é. Bom, nós não sabemos como foi exatamente essa visita porque a história não conta. O que nós sabemos é que os discípulos de Confúcio, tanto os de Confúcio quanto os de Sambodza, detestaram completamente o encontro entre os dois. Quando Confúcio saiu do lugar onde estava o Sambodza, os seus discípulos vieram virando os olhos e xingando muito no Twitter, questionando o mestre como é que ele poderia ter se submetido a essa visita. E se você ainda não viu esse meme do xingar muito no Twitter, eu super recomendo. E aqui nós voltamos rapidinho ao capítulo 6 do Analectos de Confúcio. Interpelado pelos seus discípulos que estavam escandalizados com a reunião que ele teve com o Sambodza ou com a visita que ele fez ao Sambodza, Confúcio diz que ele era uma pessoa muito simples. E simples no sentido de não adornado, simples no sentido de cru. E esse simples usado por Confúcio não é um simples virtuoso como a gente gosta de usar aqui no Brasil nos dias de hoje. É um simples tão excessivo que na ideia de Confúcio tirava totalmente a importância da forma. Veja bem, ouvinte do Bienal, Sambodza se atreveu a receber uma visita de Confúcio com metade do peito para fora. Pensa na filosofia de vida que permite você ir sem camisa se encontrar com alguém que havia sido ministro da Justiça. E essa comparação acho que é gentil ainda. Talvez a comparação exata seria dizer que ele ficou de samba canção em uma visita de um dos maiores mestres da antiguidade. Mas bem, no Analectos, no livro de Confúcio, a história termina aqui praticamente. Então a gente vai voltar para o outro livro, o Shuoyuan, onde a história é um pouco mais detalhada. A resposta de Confúcio para os seus discípulos ela é a seguinte. Ele vira para eles e diz sobre o Sambodza: a sua essência, a essência de Sambodza, é bela, porém lhe falta mais etiqueta. Claro, etiqueta aqui é uma tradução um pouco reducionista. Confúcio usou a palavra wan, e se você quiser uma explicação mais detalhada dessa palavra, vá ao episódio 4 aqui do Bienal. Mas vou resumir ela aqui para você. Essa palavra é a seguinte: wan está em palavras como cultura, linguagem, literatura, literariedade e até mesmo pode significar rito ou etiqueta. Novamente, forma. A essência de Sambodza, segundo Confúcio, é bela, mas falta-lhe polimento, falta a forma. E Confúcio termina dizendo que ele encontrou-se com Sambodza justamente para convencê-lo e ensiná-lo a ter mais forma. Lembra? Conteúdo é importante, mas nunca sem a forma correta. Bom, se eu pedisse para você adivinhar o conteúdo da conversa do Sambodza com os seus discípulos, você daria uma risadinha, né? Porque ficou meio óbvio. Ao sair Confúcio, os discípulos de Sambodza também vieram bravíssimos até ele, perguntando como é que ele poderia ter aceitado receber Confúcio. E a resposta, a mesma praticamente. Ele disse que Confúcio tinha uma essência bela, porém etiquetas demais. Ou seja, cheio de wan. Confúcio vivia a vida mais liturgicamente rezada que você poderia imaginar. E ele termina dizendo que havia aceitado também encontrar com Confúcio para convencê-lo a ser menos formal, menos forma. Aqui, no pensamento do mestre taoísta, o conteúdo, a essência, não só sobrevive sem a forma, mas precisa se tornar independente dela. Aqui, a forma sufoca e limita o conteúdo, e não o contrário, como acreditava Confúcio.
Eu não sei se você já assistiu ou não ao filme O Clube da Luta, de 1999, estrelando Brad Pitt sem camisa e o Edward Norton de terno e gravata. Eu prometo que vou falar sobre o filme sem dar spoilers, mas, para quem assistiu, o sentido da comparação que eu vou fazer aqui vai ser ousadamente insano. No filme, o recatado e comportado personagem principal conhece o selvagem e corajoso bonitão sem camisa e ambos desenvolvem uma amizade alucinada na fronteira entre a selvageria e a civilidade. O loirinho machão quer fazer do engravatado alguém menos formal, enquanto a história se encarrega de contar o resto ela mesma. Eu super indico esse filme. Bem, quando você termina de assistir a essa obra de arte cinematográfica, você descobre que os dois personagens não vivem um sem o outro. Na verdade, um se desenvolve a partir do outro. As falhas que um enxerga no outro criam e desenvolvem ambos à medida que eles querem desesperadamente ser diferentes e independentes um do outro, mas sempre sendo a mesma pessoa. Eu prometi não ter spoilers, então vamos lá. Confúcio disse que Sambodza podia ser simples, porém a simplicidade o levaria à selvageria. Uma pessoa que tem zero apreço por ritos, cerimônias, etiquetas e liturgias políticas e sociais diárias, segundo Confúcio, viram cavalos e bois, ou seja, vivem animalescamente, como animais. Para Confúcio, uma sociedade sem ritos, sem etiqueta, está fadada à selvageria. E Confúcio, claro, tinha os seus padrões muito bem desenhados. Da mesma forma, para o mestre taoísta Sambodza, essa obsessão de Confúcio com a forma, com o rito, com a cerimônia, era a última tentativa de alguém que já está frustrado e não consegue mais obter respostas para como resolver problemas sociais. Ele acreditava que isso era apelativo. Para os taoístas, primeiro, o que Confúcio chamava de selvageria, eles chamavam de naturalidade. Sambodza não se apresentou selvagem a Confúcio, mas sim natural. Segundo, uma roupa que um dos ombros está para fora é feio e selvagem para quem? Não para os taoístas, que achavam isso natural, até mesmo irrelevante. E é nesse trilho que vão acontecer todas as colisões entre as duas escolas de pensamento. Confucionistas querendo incrementar a essência com a forma e taoístas querendo limpar a essência da forma. As discussões nunca terminaram, mas uma coisa é certa: não existe confucionismo sem taoísmo e vice-versa. Tal qual não existe nenhum dos dois personagens do filme O Clube da Luta sem o outro. Ambos se retroalimentam. O pensamento confucionista foi desenvolvido a partir da crítica ao taoísmo e o pensamento taoísta foi desenvolvido a partir da crítica ao confucionismo. Nenhum vive sem o outro historicamente e ambos estão de acordo sobre a essência um do outro. Bom, e essa história nos ensina uma coisa. Na vida é muito fácil você ser norteado por aquilo que você detesta nas pessoas. Imagine Confúcio e Sambodza, ambos sistematizando pensamentos filosóficos e políticos a partir daquilo que eles achavam que faltava um no outro. E é exatamente isso que nós fazemos o tempo todo. Analise os seus sonhos, as suas aspirações e até mesmo seus pensamentos filosóficos e políticos a partir daquilo que você acha que falta no próximo. E próximo
próximo mesmo, família, amigos, comunidade, quem está perto de você, quem você detesta mais. Nós gastamos muito tempo das nossas vidas construindo ideias e instrumentalizando essas ideias a partir de tudo o que nós detestamos uns nos outros. E tenta aqui fazer o caminho inverso também. Quando você estiver discutindo com alguém e perceber que vocês têm visões completamente diferentes sobre alguma coisa, pergunte a você mesmo o que é que aquela pessoa acha que falta em você. Em que você está em falta para essa pessoa? Vai ser mais fácil você chegar no centro de tudo que ela acredita a partir dessa pergunta. O que é que ela acha que eu não tenho e que eu deveria ter? E você vai perceber que até os pensamentos mais absurdos terão raízes nesse campo de questionamento. Antes mesmo, aliás, de você ficar bravo com a pessoa, pergunte a si mesmo o que é que ela quer que você tenha a mais ou a menos. Ninguém acredita de graça em absolutamente nada. Tudo é pessoal. Ninguém compra ideia nenhuma grátis. Tudo tem a ver com valores pessoais. E é a raiva que temos uns dos outros que alimenta visões de mundo diferentes. O universal é sempre individual. O generalizado é sempre pessoal. E eu adoraria que você me contasse o jeito correto de enxergar o mundo a partir daquilo que você acha que falta na pessoa que você mais detesta. Quer tentar? Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um episódio aqui do Bienal do Livro. Nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo lá. A gente pode trocar figurinhas sobre esse episódio. E eu agradeço muito você ter ouvido até aqui. Nos vemos na próxima. Até mais.